quarto ano, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo! Vamos começar as nossas atividades de hoje. Vamos para a nossa aula de matemática. Abre o seu livro na página 183 e acompanha comigo. Nós vamos estudar mais um pouquinho a respeito de algumas informações provindas do IBGE. Isso mesmo, nós vimos que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maior parte dos dados disponíveis no Brasil a respeito da população, a respeito de informações sobre o Brasil que nós temos, são disponibilizadas pelo IBGE. Porém, o IBGE ele obtém essas informações por meio do censo. E ontem nós descobrimos que o censo ele é realizado a cada 10 anos, ou seja, ele não é realizado nem todos os anos e quando ele não é realizado em qualquer momento, tem um momento específico para a realização deste censo. Então, isso significa que muitas vezes nós precisamos aprender a usar as informações que o IBGE nos disponibiliza por meio de textos, por meio de tabelas e gráficos, nós conseguirmos ler estas informações de modo a fazer uma estimativa, a fazer uma projeção para podermos entender melhor as circunstâncias de um futuro ou dos dias que estamos vivendo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estatísticas e estimativa, tá certo? Estimativa é quando nós avaliamos, quando nós estudamos, verificamos informações e aí fazemos aí um cálculo aproximado do que vai ser naquele período, do que vai acontecer, ou um cálculo aproximado da quantidade de pessoas ou alguma outra informação, mas é um cálculo aproximado. Então a estimativa, ela não é exata, porque nós usamos o estudo de informações para poder determinar essa estimativa. Então, nós não falamos em estimativa certa e errada, porque não é um dado exato, mas é uma projeção, é aí uma informação que pode estar mais próxima do real, quando se concretizar, ou nem tão próxima do real. Então, nós dizemos estatística boa e estatística ruim, tá certo? Então, não existe estimativa, tá, turma? Estimativa. Não existe estimativa errada. Existe estimativa boa e estimativa ruim. Quer ver um exemplo de estimativa? Lê comigo aqui no livro, vamos lá. Página 183 tem aí um quadro azul falando sobre estimativa. Vamos ler juntos? Então vamos lá. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em 1994. Antes disso, sua última conquista do título havia sido em 1970. Se somarmos 1970 mais 1994, obteremos 3.964. A Argentina venceu a Copa do Mundo em 1978 e o fez novamente em 1986. Somando estes dois anos, nós obtemos também 3.964. A Alemanha, por sua vez, ganhou a Copa em 1990 e antes disso foi em 1974. Novamente, somando esses dois anos de vitória da Alemanha, nós obtemos o número 3.964. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002 e também foi vencedor da Copa de 1962. Conferindo os dois anos, 1962 mais 2002, dá que número? 3.964. Seguindo essa lógica, estimava-se que o ganhador da Copa de 2010 seria o mesmo da Copa de 1954, porque somando 2010 e 1954, daria o resultado 3.964. E a Copa do Mundo de 54, pessoal, foi vencida pela Alemanha. E aí, você acha que essa estimativa funcionou? Não funcionou, mas chegou bem perto. A Alemanha saiu na semifinal e a Espanha foi campeã do mundo. Triste mesmo foi a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014, com um placar de 7-1. Acho que ninguém estimou esse placar, não é verdade?
Viu aqui um exemplo de estimativa? Foram analisados os anos e os países que venceram a Copa do Mundo nesses determinados anos. E chegou-se aí a informação de que somando aí 2 anos de vitória de alguns países, obtinha-se aqui sempre o mesmo número, 3.964. E por isso foi feita essa estimativa. Essa estimativa não se confirmou. Assim como qualquer estimativa ela pode ou não vir a se concretizar, não é verdade? Então, quando você avaliar alguma informação e fizer uma estimativa, tente fazer o cálculo mais próximo possível para que você faça uma boa estimativa, combinado? Quero falar um pouquinho com você também a respeito do clique que está na página 184, que está falando justamente sobre estimativa. Vamos ver? Estimamos quando realizamos cálculos aproximados. Nesse sentido, é importante lembrar que há estimativas boas e estimativas ruins. Em ambos os casos, sempre existe a possibilidade de erros. Assim, quanto mais você se aproxima do valor real ou exato, melhor é a sua estimativa. Muito bem, aonde que nós podemos obter informações para fazermos as nossas estimativas? Em tabelas e gráficos fornecidos por órgãos de estatística. Estatística, pessoal, nada mais é do que usar informações obtidas através de perguntas, através de entrevistas e usar estas informações para que possamos conhecer melhor o nosso país, conhecer melhor aí a população, o nível educacional da população, o tipo de trabalho, como que são as residências. Então, a estatística é usar estas informações para que a gente possa ter um melhor conhecimento do nosso país, tá certo? Ou de outra informação no caso. Mas como que nós podemos obter informações para as nossas estimativas? Através de tabelas e gráficos. No início do ano, nós já fizemos um trabalho bem legal com tabela e gráfico. Então, eu quero aqui só relembrar você que a tabela, elas são quadros organizados, tá aí no clique da página 185. Lê comigo, tá bom? Não fica aí distraído, não. Leia comigo. Vamos lá. As tabelas são quadros organizados em linhas e colunas que auxiliam na representação e interpretação dos dados. Elas, em geral, são compostas por título, cabeçalho, corpo e fonte. Isso nós aprendemos no início do ano, não foi? E vocês até fizeram um trabalho tão bacana, né? Quando nós estávamos lá na escola. Muito bem, e os gráficos? O que são os gráficos? Olha lá comigo na página 187 para nós nos lembrarmos. Os gráficos são desenhos ou ilustrações que favorecem a visualização rápida e objetiva da apresentação e análise de dados. Os gráficos geralmente são compostos por título, legenda, um eixo vertical e um eixo horizontal, e também a fonte de dados. E aí a gente está vendo um exemplo. Lembra-se dos cartazes de gráficos que nós fizemos, que nós estimamos, né? Que nós fizemos aí estatísticas de quantos alunos nós tínhamos na sala, quais as brincadeiras preferidas, alimentos preferidos, e depois transformamos tanto em tabela quanto em gráfico. Muito bem. Com base nestas informações, nós vamos realizar as atividades da página 184 a 187. Boa tarefa, não esquece de colocar a data e logo mais nós nos encontramos. Um grande abraço e até já. Tchau, tchau.